Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um tema que ele seria lotado na filosofia, mas ele tem muito a ver com os vários momentos históricos que a humanidade tem vivido e, historicamente, os seres humanos se põem a pensar sobre as suas próprias vidas, sobre o que acontece no seu entorno, sobre a relação que eles têm com as coisas e com as pessoas, com a própria natureza. E aí vem a ideia de que nós temos a consciência de uma existência. Então, nós hoje vamos falar do existencialismo. E de resto vamos falar também um pouco daquilo que foi chamado de absurdismo. Eu vou te convidar, eu fiz aqui um resumo sobre vários autores e vários mesmo. Eu fico até com dificuldade de fazer citação, mas tem um autor aqui que teve mais tempo de sua fala, então essa autora aqui será mencionada mais vezes. Os outros autores foram enxertos que eu fiz de pareceres dele, mas que eu modifiquei as suas falas. Portanto, eu fiquei com dificuldade de fazer citações de mais de uma pessoa. Bom, vamos falar então sobre o movimento existencialista e sobre o que vem a ser o absurdismo. Mas antes disso, eu vou pedir para você deixar seu like aqui nesse canal, você deixar seu comentário se você achar interessante o tema, achar ele relevante, você compartilhar, pelo mesmo motivo, compartilhar o vídeo. E se você for novo aqui, assine o nosso canal para que a gente tenha engajamento e tenha mais visibilidade. Veja bem, o movimento existencialista ele surge logo após o conflito da Segunda Guerra Mundial, com uma Europa mergulhada numa crise geral política, social, econômica, moral, financeira, entre muitas outras coisas. A experiência foi traumática. A experiência traumática da Segunda Guerra, ela gerou um ambiente de desânimo, Ela gerou um ambiente de desespero, sentimentos que atingiram principalmente os mais jovens, que já estavam assim àquela altura descrentes dos valores, vamos dizer, dos valores tradicionais da sociedade, principalmente os valores burgueses da sociedade e da capacidade que o ser humano poderia ter para solucionar de maneira racional as contradições que ficavam evidenciadas por aquele conflito e por conflitos anteriores e os posteriores também, porque a herança da Segunda Guerra Mundial foi questões territoriais, foram a Guerra Fria, foram questões ideológicas, questões de domínio, de filosofias de domínio, de ideias diferentes a respeito de regiões do mundo e por aí vai. Então, não apenas como doutrina filosófica, o existencialismo ele passou a ser identificado como um estilo de vida, Assim ele veio a moldar comportamentos, ele designou atitudes que muitas vezes eram vistas como excêntricas, divulgadas por as mídias das épocas, em princípio o cinema, o rádio e cinema, depois as TVs e livros, através dos livros, de revistas, de pareceres, de congressos, de simpósios. Essa ideia foi aparecendo. Então, como uma doutrina filosófica, mas também como uma forma de comportamento, uma forma de estar no mundo e atitude, inclusive, política, Bom, e gerando, inclusive, uma mitologia em torno daqueles adeptos, daqueles que eram mais proeminentes e que ousavam estar diferentes, escrever sobre o tema e viver daquela forma.
No imaginário popular, a figura do existencialista, de uma certa forma, ela era caricata. Eu digo mais em tempos pregressos, talvez logo depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 60 por aí. Ele era visto como alguém descuidado na aparência, cabelos desgrenhados, abundantes, mal asseado, de maneirismos bruscos, avesso a normas pré-estabelecidas, seja de tratamento, seja de indumentária, seja de comportamento social. Ele era visto como amoral, entre muitos outros adjetivos, muitos deles menores. As reflexões filosóficas eram consideradas mórbidas, sóbrias, amargas, fixando-se nas exceções da vida. Isso eles eram considerados assim. Bom, nós agora, a partir disso, isso aí foi um historiamento assim, mais ou menos raso daquilo que se via na sociedade. Mas o movimento em si mesmo, ele tinha a sua filosofia, as suas profundidades e os seus questionamentos. E é por isso que ele se tornou interessante, né? Do existencialismo ali, algumas coisas limítrofes ali foram a geração beat, que aconteceu principalmente na América do Norte, mas que passou para o resto do mundo. Depois o movimento hippie, né? O movimento da contracultura. Esses movimentos eles não estariam dentro do existencialismo, mas eles poderiam ser discutidos como formas decorrentes daquele desengessamento da sociedade, a discussão dos seus parâmetros, até por causa das catástrofes que tinham acontecido e que continuava acontecendo. Logo depois teve a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, que foi muito fratricida, invasões de territórios, brigas entre culturas, brigas por questões religiosas, o chamado, a palavra que eu não posso usar aqui, mas alguns grupos que praticavam o terror e etc. Bom, haviam problemas sociais. A doutrina, a filosofia existencialista apareceu no bojo de todos esses acontecimentos e por aí ela tentou se explicar e colocar ideias. Então, o homem novo, ao que se refere o existencialismo, ele seria o resultado da tomada da consciência do sujeito sobre sua própria trajetória de vida, na qual ele seria o grande responsável por dirigir os capítulos dessa narrativa existencial. E nisso reside a busca por si próprio, apesar de muitas prescrições sociais que versam sobre quem é o homem e o que ele deve fazer. O existencialista pensava aquilo que ele podia fazer a partir de si próprio. E essa é uma busca repleta de ansiedades e incertezas, porque você sai dos parâmetros que todo mundo configura como sendo os naturais, os normais, dentro de uma vida até normopata, vamos dizer assim, cheio de parâmetros pré-estabelecidos. Quando o camarada dá um chute no balde e diz que nada disso serve para ele, que ele quer construir a própria individualidade dele, que ele quer construir seu próprio pensamento, que ele quer ter sua própria vida, que ele quer sentir-se como existente e atuante, isso causa naturalmente ansiedades e incertezas, porque ele também é combatido. Hoje mesmo eu li um artigo dizendo que as pessoas que são muito inteligentes, que são muito reflexivas, que se contrapõem ao sistema, que discutem algo sobre o sistema, em geral são pessoas que não são muito toleradas, né? O existencialista era aquele cara que estava numa busca e denotava dessa busca o estabelecimento das suas próprias conclusões, e assim sendo ele era autônomo, e sendo autônomo ele não era muito bem visto. Encontrando a consciência de si mesmo enquanto um projeto que se faz diariamente a partir de suas escolhas, o sujeito fica à mercê do desamparo fundamental do existir. E essa daí já seria uma tese mais filosófica. A consciência de existir ocupa um lugar de centralidade na doutrina existencial, ou dos existencialistas. É a partir dessa consciência que o homem pode enxergar-se não como um mero objeto das circunstâncias, mas como um autor, um protagonista da sua história própria e também da história de sua época. E isso é um apelo político, né? Há um apelo à saída do imobilismo e tomada radical da responsabilidade pelos próprios atos efetivamente reconhecidos como fruto de suas escolhas. Todo mundo faz escolhas, inclusive quando alguém não escolhe nada, já fez a escolha de não escolher. Não há lugar para o acaso. Para o existencialismo, a escolha é parte fundamental do existir. Até mesmo quando se escolhe não escolher e recair na indiferença, você destinou um caminho, então você fez uma escolha também. Jean-Paul Sartre, filósofo francês do século XX, ele fala da condenação humana à liberdade, ou seja, o ser humano é condenado a ser livre. Não há como eximir-se da liberdade para escolher.
Mesmo diante de grandes influências que a sociedade e seus valores nos imputam, não adianta culpabilizá-la por uma vida de infortúnios, porque no frigir dos ovos a gente teria escolha. O existencialismo é, portanto, uma doutrina da ação, que pretende colocar o homem novo como verdadeiro responsável por se construir, sendo ele livre para escolher dentre inúmeras possibilidades no decorrer de sua trajetória. Se escolher não é fácil, assumir as consequências decorrentes disso é algo ainda mais desafiador. Embora o homem deseje ser livre, ele emerge uma grande angústia da necessidade da escolha, mesmo almejando ser livre, e do tempo limitado de vida que transforma uma escolha na impossibilidade de realizar tantas outras, porque o viés do tempo ele tem só uma seta, e a vida tem a sua limitação, a limitação com a morte. Dependendo do que você escolher uma coisa e não outras, todas as outras ficaram de lado. E de repente, a uma certa altura da sua vida, você pode achar que aquela escolha não foi total, melhor. Talvez uma outra escolha ou conjugada com outras escolhas seria um objeto de vida mais desfrutável. Bom, diante disso, muito recai na tentativa de recusar a liberdade, atribuindo o poder de escolha a outrem, até por ficarem perdidos com relação ao que querem. Entretanto, não tem saída. A recusa à liberdade é um exercício da liberdade em si mesmo, e os resultados dela também são advindos dessa escolha. Se escolher não é fácil, assumir as consequências decorrentes disso é algo ainda mais desafiador. Embora o homem deseje ser livre, ele emerge uma grande angústia da necessidade de escolher e do tempo limitado da vida que transforma uma escolha na impossibilidade de realizar tantas outras. Muito bem. Diante disso, muitos recaem na tentativa de recusar a liberdade, atribuindo o poder de escolha a outro. Eu revi o parágrafo aí. A responsabilidade pelas próprias escolhas converte-se numa responsabilidade pela humanidade inteira, esclarece Sartre em Existencialismo é um Humanismo, que é um texto clássico que expõe alguns dos princípios centrais, dessa filosofia. Nele, Sartre defende que em cada escolha pessoal ela vai refletir o que queremos para o mundo, ponto que também somos responsáveis não apenas por nós, mas também pelo mundo. Daí a responsabilidade de cada sujeito para com a vida política e com aspectos sociais dessa vida, que impactam na sua própria vida e em muitos aspectos é comum com a vida de muitos outros autores sociais, obviamente. Postulando o lugar do homem enquanto um ser no mundo, Martin Heidegger atribui a esse homem o atributo de ser o único capaz de refletir sobre o mundo enquanto sua moradia, sua morada, seu estar, um lugar que ele vai construir. O homem se relaciona com outros homens e com a instrumentalidade dos objetos, sendo afetado por eles e transformando-os. Você não transforma só os objetos, você transforma as outras pessoas também e se transforma nas relações. Assim, a sua responsabilidade extrapola o campo estritamente pessoal, individual, único. Ele abarca também coisas à sua volta, coisas e pessoas. O mundo ou os outros não justificam o homem, embora o homem tenha grande responsabilidade sobre o mundo e sobre todos os outros. Viver é uma atitude política e, irremediavelmente, isso age sobre todos e a si próprio. O que seria o desamparo essencial? No existencialismo, a angústia é constitutiva do homem, um resultado natural para aquele que necessita fazer escolhas. Ela exige uma ação, que é a escolha em si mesma. A angústia é ainda mais acentuada pelo desamparo que brota na constatação de que estamos sozinhos. Nem mesmo Deus, nem qualquer outro ser escolhe por nós. No final, a escolha é sempre solitária. A escolha pessoal, da própria pessoa, aquela que assume as consequências pelo aquilo que elegeu e por aquilo que deixou de eleger ou que deixou para trás. Em outras formas mais agudas, a angústia pode se converter inclusive em melancolia e até em desespero. A consciência da limitação humana pode conduzir ao tédio. A percepção de uma limitação extrema de possibilidades de vida que faz com que o sujeito se enxergue sempre preso dentro de uma mesma cadeia de possibilidades. Dentre suas tantas origens, a angústia advém também da nossa consciência desta limitação.
Alguns têm essa limitação mais forte, outros têm ela em si, apenas em si, outros têm nos locais onde ela vive, na sociedade que ela nasceu, que ela se estabeleceu. Nós somos limitados pelo mundo, pelo outro, pela morte. Embora sejam muitas possibilidades de escolha, existem as limitações impostas pela sociedade, às vezes pelos costumes, muitas das vezes pela ética da convivência e por diversos outros fatores difíceis de transpor, inclusive fatores pessoais, fatores familiares, fatores de sociedade. Não se pode mesmo transpor a morte, que nos lembra a cada momento que há um tempo definido para escolha, ou seja, existe um fim e você fez uma escolha e lá você chegou ao fim, acabou. Ao preferir realizar alguns atos, talvez não neste tempo, para resgatar o que deixamos para trás, muitas vezes nós não encontramos esse caminho. Prováveis arrependimentos também se deparam com a impossibilidade de refazer essas escolhas, perfazendo o que eu acabei de falar. Podendo não haver tempo para recompor um caminho trilhado, consertá-lo, ajeitá-lo à sua maneira, se estabelecer de uma outra forma. Às vezes não dá tempo. Às vezes você nem consegue, porque você ficou engessado naquela forma. Ou às vezes você não consegue porque não esperam isso de você, pessoas que você ama, pessoas que você convive, pessoas que dependem às vezes de você, né? E o tema da morte é um dos mais amplamente discutidos na literatura do existencialismo. Vamos ver alguns trechos de algumas obras onde a morte aparece como personagem principal. A consciência da morte é vista pela filosofia existencial como um dos principais elementos da individuação do homem. Isso porque morrer é inevitavelmente um ato solitário. Você nasce sozinho, ainda que no bojo ali de uma porção de pessoas te cuidando, e morre sozinho da mesma forma, mesmo que dentro de um hospital, com pessoas do seu lado, médicos, etc. A experiência da morte é uma experiência solitária. Você não tem um diálogo no momento em que você está nascendo e que você está morrendo. É sempre a minha morte, ou seja, um experimento pessoal. A caminho da existência autêntica, um outro título aqui. A autenticidade é constituída pela consciência da escolha de uma trajetória existencial própria. Se você é autêntico, você tem os seus princípios e, portanto, você tem as suas decisões. A autenticidade é constituída pela consciência da escolha de uma trajetória existencial própria, pela qual é preciso responsabilizar-se ao invés de justificar as consequências dos atos escolhidos no exterior. Ou seja, foi por causa disso que eu fiz aquilo. Foi por causa de fulano que eu tomei esse caminho. Não, você tem que ser autêntico. Essa é a discussão do existencialismo. É um processo dinâmico, mutável e contínuo, no qual o homem se vê diante das suas próprias exigências e sofre ainda toda a pressão decorrente do meio exterior, da sua vida em sociedade, que é inevitável. Nela, a multidão, vamos dizer assim, dita as regras e não raramente o sujeito sucumbe, às vezes sem questionar, aos ditames que vêm de fora, às vezes mesmo que se insurgindo pessoalmente, externamente não tem como fazer por algum motivo. Então, a autenticidade e a inautenticidade são dois modos de viver característicos do homem inevitáveis para ele. Ele não consegue sair fora disso. Entretanto, o risco reside em perder-se na impessoalidade da multidão, fazer o que todos estão fazendo, sacrificando sempre o que é singular, ou seja, aquilo apenas seu, que está dentro das suas características, para cumprir as prescrições sociais que versam sobre o bem viver, como se isso fosse ético, como às vezes, quando às vezes é uma pauta de costumes, uma pauta moral. A inautenticidade pode ser expressa pelos discursos que copiam a fala da multidão, pelos comportamentos, gestos e todo tipo de expressão, onde o próprio cede lugar ao que é alheio, perde-se a consciência do existir em sua propriedade intrínseca, ou seja, em ser você mesmo. Muitas vezes a sociedade mata isso, mas é você que permite. Então, é a questão da autenticidade e inautenticidade. Se a angústia atormenta o homem, por outro lado, ela é um dos meios que podem possibilitar o resgate de sua existência autêntica, porque a angústia dói. E a dor é exatamente providencial para você tomar atitudes e se livrar dela, mas conhecendo a causa.
Preso nos ditames do impessoal, o sujeito angustia-se por descobrir que não possui quaisquer possibilidades existenciais próprias, pois suas escolhas são sempre submetidas à apreciação do meio social onde ele vive. Então, acabou a autenticidade. Entretanto, a autenticidade é resgatada quando se toma consciência sobre as necessidades existenciais próprias, ou seja, aquelas que lhes constituem, e sobre a responsabilidade que tem de escolher entre muitas opções que estão à sua disposição, ou pelo menos em tese. Nesse sentido, o apelo da filosofia existencial estava em não permitir que a existência pessoal sucumba às aparências, aos ditames externos, à régua dos outros, à régua da sociedade. É preciso que o homem não se deixe escravizar diante das solicitações de seu universo social. Esse apelo está presente em diferentes obras do cunho existencialista. Existe a necessidade do homem preservar sua consciência em prol de si próprio, mas também em prol da construção do mundo à sua volta. São dois discursos aí. Tal discurso foi especialmente marcante no século XX, diante das barbáries cometidas nas guerras mundiais e outras guerras, justificadas por um discurso social de ódio e de extermínio. A contradição entre o que se vive pela multidão e o que se gostaria de viver pelo pessoal pode ter consequências indesejáveis. E isso era uma discussão muito perene, muito central naquela época, como é até hoje, se a gente tiver... Hoje muitos são alienados, né? Mas ainda aparecem pessoas que, à maneira dos existencialistas, questionam. Dessa contradição é possível que apareça a angústia, como vimos, mas também um sentimento de despersonalização e alheamento de si próprio, o que seria uma alienação. Nas armadilhas do cotidiano, no existencialismo, por exemplo, dentro dessa ideia da armadilha do cotidiano, a trajetória humana é considerada como complexa em movimento, sempre em movimento, embora possa se deixar capturar pelas armadilhas do dia a dia. A rotina de uma vida costumeira impede às vezes que o homem enxergue a vida transcorrendo em sua dinamicidade, quer dizer, ela está fluindo enquanto você está preso a estruturas, inclusive esgotando-se. Assim a vida se consome e quando percebemos não há mais tempo para fazer tudo o que gostaríamos de realizar. É da percepção da imutabilidade da vida que surge o tédio existencial. Também aqui a angústia pode aparecer como uma consequência do esvaziamento da existência. Você deixou de ser perene existencial, você deixou de ser si próprio, você se diluiu. Você deixou o tempo fluir e fluiu com ele. Também aqui a angústia pode aparecer como uma consequência do esvaziamento da existência. Essa fluência, que não é fluência, porque quem flui é o tempo. Ela incita o homem a sair desse imobilismo, mas não necessariamente. Mas muitas vezes ela pode deixá-lo no tédio, acachapado e metamorfoseado numa pedra insensível, né? Depressivo. É possível que apenas no final da vida esse homem se dê conta da passagem do tempo, dessa fluência, da impossibilidade de fazer escolhas, novas escolhas, porque você não tem mais o tempo. No existencialismo, o tédio é resultado da constatação natural do homem a respeito da inalterabilidade de seus dias. A alienação sobre as possibilidades de escolha que estão sempre à disposição ocasionam o tédio existencial. Este, por conseguinte, pode conduzir à angústia e ao desespero, às vezes únicas alternativas que emergem como, entre aspas, o diferente que rompe com a cadeia da mesmice, resgatando as potencialidades humanas para escolha. Existe uma convocação para o homem, para que o homem retorne à percepção de movimento de sua existência, em que cada momento da vida representa uma escolha. Aqui é possível, inclusive, escolher fazer todos os dias iguais e deixar sucumbir à fuga do tempo, a sua fluência inesgotável, no qual não se percebe que a vida esgotou-se. Esgotou-se rapidamente e que a única possibilidade que se observa no horizonte é chegar ao final e morrer. A retomada da consciência de si não é um processo fácil. Ora percebemos a importância das escolhas para a composição do nosso próprio existencial, ora para depararmos com a consciência de nossa limitação diante do tempo dos outros
e dos outros, e das possibilidades de concretização de algumas escolhas. Aqui está mais um desafio anunciado pelo existencialismo a todo ser consciente, a percepção de si mesmo enquanto um ser singular no universo de tantas outras singularidades que são o resto da sociedade, que nos limitam e empurram ao anonimato. Nós temos que ser protagonistas em nossas vidas. O existencialismo discute essa atitude de ser. Entretanto, se existe uma recusa do sujeito à sua singularidade, se ele abre mão disso, em prol de uma afirmação constante do alheio sobre o que é pessoal, procede-se à negação absoluta de si próprio, à não existência. Assim sendo, não é o tempo ou os acasos que decretam a morte do homem, mas ele mesmo, que se condena ao pior tipo de morte, a morte existencial, a partir da anulação de suas próprias potencialidades. Então, o existencialismo ele quer falar de potencialidade, da possibilidade da sua existência pessoal, da sua autenticidade, de você ocupar o lugar que existe, fazer as suas escolhas e enfrentar a vida e a sociedade. Bom, algumas considerações aqui. Como é possível deduzir o que a filosofia existencial propõe é um modo novo de vida, não se trata apenas de uma proposta teórica, mas de uma forma diferente de ver e construir a própria trajetória existencial, vendo-a reconhecida em sua singularidade dentro e fora do universo acadêmico e científico. Não é apenas uma coisa de estudos, é uma coisa de vivência de dia a dia, é de uma cultura de existência. O existencialismo teve importantes repercussões. Vimos alguns de seus exemplos e impactos na literatura. Essa autora aqui citou vários outros autores e trouxe trechos, eu suprimi porque eu quis ficar só com a figura do mais importante, e no texto dela também fiz alguns enxertos de outros textos, mas eu vou citar o nome dela aqui. O existencialismo teve importantes repercussões. Vimos alguns dos impactos na literatura que ela e outros citaram, mas foram significativas também as influências em composições musicais, poéticas, teatrais e mesmo nas artes plásticas. No campo científico, revolucionou os paradigmas de algumas áreas do conhecimento, a exemplo da psicologia. Incipiente enquanto ciência no século XX, a psicologia aproveitou muito do discurso existencialista para resgatar a necessidade da consideração do singular em meio às técnicas de quantificação prevalentes no período. Nem sempre os temas de existencialismo carregam uma conotação de otimismo. Entretanto, a filosofia existencial apresenta a morte, a angústia, o desespero e o desamparo, não apenas como consequências de uma vida esvaziada de sentidos existenciais próprios, mas também como possibilidade de resgate destes sentidos. Vimos isso ocorrer na história de muitos dos personagens da literatura. O convite lançado pelo existencialismo é para que possamos enxergar outros tantos exemplos também outros tantos exemplos também às nossas histórias pessoais em toda a riqueza e originalidade de suas narrativas. Essa aqui foi uma boa parte desse texto aqui, foi de Camila Pereira Lisboa, que é graduada em Psicologia, especialista em Gestão Pública e mestre em Psicologia Social. Ela é docente de Matrizes Filosóficas da Psicologia, Existencialismo e Fenomenologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é o UFMG, tá? Mas ela não foi a única que eu estou citando mais ela, porque a maior parte do texto que eu li aqui foi retirado das crônicas dela. Mas ela faz muitos enxertos, cita outros autores, os quais às vezes fui atrás e trouxe outros pareceres aqui, mesclado com o dela, e fiz esse texto aí mais ou menos enxuto. Agora, um texto traduzido aqui para o português, do Galtquestion.org, vai falar do absurdismo. O absurdismo, ele refere-se a uma filosofia que deriva do existencialismo, mas ela é levada a um extremo. O absurdo é frequentemente expresso na literatura ateísta, ou seja, de pessoas que não creem em nada a não ser essa existência aqui, mesmo que acidentalmente. Em resumo, o absurdismo afirma que o universo não é inerentemente racional, nem tem um propósito específico. Como resultado, quando o homem tenta dar sentido à realidade, ele só encontra confusão e conflito. Bom, de uma certa forma, é uma visão sem uma profusão de conceitos que tentariam justificar a vida, justificar
através da ciência, através da psicologia, através da própria filosofia, a existência do ser humano como uma finalidade. O absurdo sugere que a existência não deve ser compreendida de forma objetiva ou significativa. Interessante isso, né? Tudo o que podemos fazer é aplicar uma experiência subjetiva, quer dizer, vai depender do seu subjetivismo, talvez compartilhada por outros que também intersubjetivamente possam navegar nesse universo, mas sempre uma presença da sua visão, da forma como você sente aquela existência diante dos fatos, diante de tudo. Então não haveria um propósito, não haveria sim nenhuma justificativa a priori, você estaria ali por estar. Mas não podemos, de acordo com os absurdistas, realmente dar sentido a um universo que é inerentemente sem sentido e aleatório. Olha, estar aqui, viver num universo que tem vida num lugar e não tem vida em outros, e que tem as suas leis próprias, e em que as coisas não se justificam por estarmos aqui observando isso tudo, é realmente uma filosofia de que não crê em nada que reja isso. É uma filosofia de um ateu, efetivamente, de um descrente, de manipulações outras que tenham sido primitivas, ou seja, anteriores à nossa existência, à nossa capacidade de ver esse universo todo. Então, para essa visão, o universo está aí e o sentido que queremos ver nele é uma questão subjetiva nossa, porque ele é inerentemente sem sentido e aleatório. É como se você tivesse um jogo com uma série de peças e cada um quisesse fazer alguma coisa com esse jogo, mas ele em si mesmo não tem sentido, a não ser pelo fato dele ser um jogo. Muito bem. O absurdo inspirou todo um gênero de literatura teatral apropriadamente chamado de teatro do absurdo. Dramaturgos como Samuel Beckett e Eugênio Ionesco criaram peças em que não há enredo, nenhuma ação que avance e uma abundância de non sequiturs e diálogos circulares e às vezes repetitivos. Esperando Godot de Beckett, por exemplo, dois vagabundos passam a peça inteira esperando por alguém ou algo, sem saber por que estão esperando ou se esse algo ou esse alguém virá. O tema absurdo comunica o fato de que não há um propósito real para a existência dos vagabundos, ou seja, do ser humano. O absurdo é um subconjunto da filosofia do existencialismo. O existencialismo ele seria um pouco mais... O absurdo ele seria um pouco mais pessimista com relação ao fato de estar aqui existindo. O existencialismo sugere que a experiência humana não pode ser totalmente compreendida pela razão pura. Isso, o existencialismo diz isso. A gente não sabe exatamente o que está fazendo aqui. Você sabe que você pode tomar atitudes, que você pode viver a sua singularidade, você tem escolhas, mas você não sabe por que você está fazendo essas escolhas, o que você está fazendo aqui, porque você tem as dores de barriga da vida, porque você adoece, porque você se cura, porque alguns morrem de uma maneira ou de outra, você não sabe nada disso, né? Mas exige certos saltos de fé, né? Crença de que eu vou melhorar, crença de que a vida é assim, crença de que eu posso romper, crença de que eu posso mudar, né? Apesar da finitude. Isso não é exatamente a mesma coisa que o absurdismo. O absurdismo não crê dessa forma. Nem todos os existencialistas negam a ordem ou o significado do universo. Sim, os existencialistas eles podem achar que o universo é aleatório, mas eles podem achar também que essa aleatoriedade é um jogo para o qual eles vão, de acordo com a sua singularidade, fazer um jogo de composição da sua própria vida. É como se eu jogar uma bola na parede, depende de como que ela volta, é como se eu escolhesse uma carreira. Quer dizer, todas as possibilidades do jogo, que eu vou chamar de jogo universo, teriam pelo menos o sentido de eu me afirmar e eu ser singular e não me acomodar. O absurdismo diz que isso não é verdade, né? Ele diz que não existe esse significado. O existencialismo em si mesmo sugere que os detalhes mais sutis de tais coisas estão além da nossa compreensão. Quer dizer, ele alega, o existencialismo, que existe algo, quer dizer, até um pouco de fé nessa coisa, né? Mas existe algo alhures que poderia dar sentido a isso, mas que nós não temos ainda a capacidade de compreender.
O absurdista leva isso adiante ao sugerir que lutamos para discernir a ordem e o significado porque o universo não é ordenado nem é significativo. Olha, eu não sei se nós vivemos só o universo, mas para quem só enxerga o universo e acha que não existe mais nada, nem nenhuma lei que rege aquilo ali, aquilo realmente perde totalmente significado. Estar aqui e viver de acordo com as leis aparentes do universo, que não são tão aparentes assim, né? Ele tem uma ordem natural por causa das leis físicas que você percebe. Agora, se essa ordem nos serve ou se for feita para nós nos servirmos dela, o absurdista não crê nisso e talvez nenhum existencialista, mas o fato é que o universo está aí. Eu não sei se o único comando que existe sobre nós é a questão de universo, né? E o universo para mim é uma casa diferente para cada conjunto de seres possíveis que possa existir aqui. Nem sei se ele tem uma ordem obrigatória. E eu não sou absurdista. Bom, obviamente o absurdo está intimamente ligado a uma cosmovisão ateísta. O conceito de uma realidade totalmente sem propósito é incompatível com qualquer noção de Deus ou deuses. Se você tem a ideia de um Deus, de um mundo espiritual, você começa a encontrar sentido para viver na matéria. Mas se você não crê nisso, realmente perde um certo sentido, porque a ideia de Deus é a ideia de que alguém que criou algo do qual você tem uma funcionalidade, você existe com, pelo menos nesse momento. Se você não existe Deus, se não existe Deus ou um mundo espiritual, não existe e o universo está aí existindo antes de mim aí, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Então isso não teria nenhum sentido e seria completamente sem propósito. Daí eu posso viver do jeito que eu bem entender, porque aquilo não tem propósito. Bom, então essa é a ideia do absurdista. É interessante notar que, embora nem todos os ateus sejam absurdistas declarados, o verdadeiro ateísmo implica o absurdo, né? O que não crê em nada, que não existe nenhuma causa original que dê razão a isso tudo, ainda que uma razão que eu não entenda, faz com que isso aqui pareça realmente um absurdo, né? Mas, por outro lado, eu não sei se essas pessoas raciocinam que é um absurdo muito inteligente, né? Porque o simples fato de você ter consciência e conseguir jogar palavras, você estudar, você estabelecer um contato com a natureza, observar o universo, observar suas leis, já diz que é uma coisa inteligente, né? Se essa inteligência não está associada a nada, se ela é aleatória, ainda assim ela existe. O absurdo seria crer que toda essa inteligência não serve para nada. Por isso que eu acho difícil ser ateu. Em outras palavras, é possível acreditar na razão ou no ateísmo, mas não em ambos. Se você tem uma razão, por isso que eu quis dizer aqui, o ateísmo, ele retira a inteligência, ele retira a razão, né? Os filósofos apontaram que se não há projeto ou propósito no universo, então os pensamentos humanos não passam de interação de partículas movidas pelo acaso. Bom, então ele está explicando o que é pensar. Por definição, isso significa que até mesmo nossos próprios pensamentos e mentes não são confiáveis e são desprovidos de significado, até de por que existe, né, o significado. A moralidade, entre aspas, é pior ainda, seria apenas mais um efeito colateral subjetivo, sem sentido e sem propósito, da física cega. Em outras palavras, se o ateísmo é verdadeiro, então não existe algo como a razão. E a negação da razão é uma explicação que simplificaria, ou melhor, a negação da razão seria a explicação simplificada do absurdo. Não existe razão, portanto isso aqui é um absurdo. Um componente importante do absurdo filosófico é a ideia da angústia e conflito. Escritores como Sartre e Camus frequentemente exploraram os sentimentos de desesperança, frustração e desespero quando confrontados com o conceito de uma existência sem propósito, sem coração e sem sentido. Os existencialistas que não são absurdistas, como Kierkegaard, conseguiram moderar suas frustrações e incertezas, aceitando a ideia de que o propósito e o significado estavam meramente além da nossa competência, além da compreensão humana, e não eram fictícios. Bom, gente, então, eu acredito que esse texto
tenha sido um texto que possa nos levar a grandes reflexões sobre a vida. Se você tem um propósito, se você acha que a vida tem um propósito, deixa aí escrito. Se você acha que os absurdistas estão certos e que faltou alguma coisa no texto para complementar, deixa também seu comentário. Eu espero que você dê o like, espero que você tenha gostado dessas digressões que fizemos aqui através de vários autores. E até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá e muito obrigado.